Quero cumprimentá-los com a paz do Senhor. Vamos ler para a gente ganhar tempo. João 14, 23 diz assim o texto: Jesus respondeu-lhes: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e eu e o meu Pai viremos até ele e faremos nele morada. E você diz amém. Pode você tomar o seu lugar de assento. Eu quero conversar com vocês sobre um tema de uma mensagem que Deus me deu. E o tema dessa mensagem é os 5 endereços de Deus. Gostaria muito que você me emprestasse pelo menos aí uns 20 minutos da sua atenção, para você sair daqui pensando nessa mensagem que você vai ouvir nesta noite. Porque se faz necessário que a gente saiba, à luz da Bíblia, dos endereços de Deus. Porque quando nós sabemos de um endereço de um amigo, nós temos facilidade no acesso. Se você for na casa de um estranho, você vai ter dificuldades para chegar. Mas quando você vai na casa de um amigo que tem acesso... Esse dia eu fiquei hospedado em Manaus, num condomínio de um pastor. Primeira vez para entrar lá foi difícil, porque tem até que fazer o cadastro da face para entrar no condomínio de segurança. Mas depois que eu fiquei amigo da família, o guarda já abria o portão para mim. Por quê? Porque eu aprendi o endereço do pastor que me hospedou. Então, quando você sabe o endereço de alguém, você tem todo acesso. E principalmente quando você sabe o endereço do amigo. E sabe o que é que a Bíblia diz de você? Que você é amigo de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque Deus chamou Abraão de meu amigo. E a Bíblia diz que nós somos descendentes de Abraão, o nosso pai na fé. Nós descendemos dele. O primeiro endereço de Deus é o céu. Na verdade, nós chamamos céu, mas é terceiro céu. Existem 3 tipos de céu. Existe o céu atmosférico, que nós conseguimos visualizá-lo com a nossa visão humana. Existe o segundo céu, que chamamos de céu das galáxias. Os céus aonde só consegue se visualizar através de um telescópio, de uma luneta. Os céus que cruzam os aviões. Os irmãos, para ter uma ideia, tem às vezes 10 mil aviões rodando de uma vez só no espaço sideral, e a gente fica sabendo porque sabe que tem, mas a gente não vê se não for através de uma luneta ou de um sistema de informação. Então o segundo céu é o céu do sistema interplanetário. Se consegue ter acesso a esses 2 tipos de céu, consegue. Um bom telescópio, uma boa luneta, a gente consegue ver o segundo céu. E o primeiro céu a gente consegue ver com a nossa visão natural. Agora o terceiro céu, que Paulo descreveu que esteve lá. Paulo não quis se apresentar como o homem que foi no terceiro céu. Ele disse assim: eu conheço alguém. Desse homem eu me gloriaria. Esse homem, eu não sei se no corpo ou no espírito, e ele foi levado ao terceiro céu. E ele ouviu palavras inefáveis que não são lícitas até para falar para os homens. Então o terceiro céu é o lugar que fica o trono de Deus. Existe um salmista na Bíblia, no Salmo 89, verso 14. O nome desse salmista é Etan. Etan escreveu sobre o trono de Deus, e ele disse que o trono de Deus tem 2 pilares. O primeiro pilar do trono de Deus é chamado de pilar da justiça. Por quê? Porque Deus é justo em todas as suas decisões, em todas as suas atitudes. Ninguém vai achar jamais injustiça em Deus. Deus é tão justo que até as pessoas que forem condenadas no dia final vão reconhecer que a sua condenação foi bem merecida, porque rejeitaram a promessa de um Deus justo e verdadeiro, que enviou o seu Filho para pagar o preço da nossa salvação. A Bíblia diz em Apocalipse 13:8 que o Cordeiro, a saber, Jesus, foi morto antes da fundação do mundo. Quando alguém questiona
Se Deus colocou Adão e Eva no paraíso, sabendo que eles iam pecar, para que Deus fez isso? Para a gente herdar essa lepra do pecado. Alguém até questionou esses dias, pastor Antônio, e disse assim: eu não estava lá no paraíso quando Adão e Eva pecaram, e eu herdei essa sentença do pecado e da morte. E eu respondi para essa pessoa: você também não estava na cruz quando Cristo pagou o preço e você herdou a graça sem merecer. Quando Deus colocou Adão e Eva no paraíso, Deus sabia pela sua presciência. Existe um atributo em Deus chamado onisciência. Pela sua onisciência, Deus é capaz de saber todas as coisas, e dentro da sua onisciência está a presciência. E o texto diz em Apocalipse 13:8 que pela presciência de Deus, um cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Adão e Eva pecariam, Deus sabia sim. Porém, Deus preparou o projeto da salvação. Esse projeto que nós aceitamos, que andamos pela fé, que vivemos seguindo ao Cristo desse projeto, porque nós temos certeza que quando a trombeta tocar, seremos arrebatados. Então o salmista ele diz que o trono de Deus tem dois pilares: justiça e juízo. São as duas colunas que sustentam o trono de Deus. Quando Deus decide agir em juízo, Deus desce em favor do aflito e do necessitado. Quem fez juízo na terra do Egito para tirar a nação de Israel foi o próprio Deus. Deus desceu através do ministério de Moisés e de Arão e fez um rebuliço na terra do Egito. Os juízos de Deus são justos. Eu tenho dito para Deus: Deus, o Senhor precisa fazer justiça no Brasil. E quando Deus decidir descer, que Ele vai descer no dia que Ele quiser. A Bíblia diz em Daniel 2:21 que Deus muda os tempos e as horas. Deus arranca homens poderosos que estão no trono, porque Deus tem o controle e Ele é juiz de toda a terra. Disso eu tenho certeza. Então, o primeiro endereço de Deus: Deus está num alto e sublime trono. Isaías, no capítulo 6, ele tem uma visão do trono de Deus. E ele dá uma descrição interessante. Ele diz que viu os serafins, aqueles que ardem em fogo, que ficam 24 horas diante do trono de Deus, clamando a Deus, declarando na verdade que Deus é santo, santo, santo. 24 horas eles declaram que é santo aquele que está sentado no trono. O apóstolo João, no capítulo 4 de Apocalipse, ele tem a visão do trono de Deus. E ele disse: eu vi o Senhor assentado no trono. E eu vi diante do trono do Senhor 24 anciãos, que tiram as suas respectivas coroas das suas cabeças, colocam aos pés daquele que está sentado no trono e declaram dizendo: digno é o Cordeiro, digno é receber glória e honra quem está sentado no trono. Ele faz essa declaração a respeito de quem está sentado no trono. Tem outro personagem que viu o trono de Deus. Estevão, quando estava sendo apedrejado, ele viu Jesus em pé à direita do trono de Deus e disse: eu vejo o céu aberto. E eu vejo Deus sentado no trono, e eu vejo Cristo à direita de Deus. Eu preciso dizer para você que o Deus de toda a terra, o Deus da Bíblia, tem um trono, e Ele está sentado no trono, e a Bíblia diz que Ele governa todos os povos da terra. O profeta Ezequiel, ele dá uma descrição diferente de Isaías, do apóstolo João. Ele dá uma descrição diferente de Estevão, diferente de Paulo. Ele disse assim: o trono de Deus se movimenta. É aqui onde eu aprendo uma lição. Ele disse que viu 4 anjos. Tem até um hino que diz: tem a roda grande, vai entrar dentro da pequena. Quando eu vi esse hino pela primeira vez, e quando eu li o texto, eu fiquei assim pensando: meu Deus, como é que uma roda, um ciclo grande, consegue entrar dentro de um ciclo pequeno? Humanamente falando, é impossível. A nossa mente nunca vai aceitar que um objeto grande consiga entrar dentro de um pequeno. É fora de toda prerrogativa humana, de toda a ideia humana. Mas o apóstolo, ou seja, o profeta Ezequiel, ele disse: eu vi Deus no trono. E o trono de Deus
ele é um trono móvel. Ele disse: eu vi 4 anjos que tinham a semelhança nos seus pés de uma roda que andava, que se movia. Uma roda grande passava dentro da pequena. E o trono de Deus se movia para o sul, o trono de Deus se movia para o norte, o trono de Deus se movia para o poente, para o nascente. E eu cheguei a uma conclusão, à luz da Bíblia: o trono de Deus se movimenta aonde Deus quer ir no seu trono. E se você acredita que Deus pode se movimentar no trono através da sua oração, do seu louvor e da sua adoração, aproveite e faça isso, porque a adoração ainda chega no céu de Deus. Diante do trono de Deus, pouca gente fala isso aqui. Tem uma taça, e sabe o que é que está dentro dessa taça que está diante do trono? As orações dos santos. E quando Deus olha para aquela oração e resolve responder, meu irmão, aí Deus começa a trazer resposta, aí Deus começa a fazer milagre. Por isso que a gente precisa saber aonde é que está o trono de Deus. Aí se você pode me perguntar: pastor Rinaldo, mas qual é a importância de eu saber que Deus tem um trono, que Deus está no céu? Disso eu já sei, e eu vim pregar para você que sabe. Porém eu preciso que você entenda uma coisa: à luz da Bíblia você tem acesso a esse trono. Como é que eu tenho acesso ao trono? Por meio da oração, por meio da sua adoração, por meio da sua fé. Nós conseguimos nos apresentar diante de Deus, diante do Deus do trono, quando nós estamos em oração. Por que tem coisas que Deus faz quando estamos em oração? Porque a oração chega diante do trono. A sua oração é apresentada lá, diante do trono de Deus, e Deus manda anjos para responder orações que chegam no trono. Deus disse: Daniel, desde o primeiro dia que você aplicou o coração a me buscar com oração e jejum, eu dei ordem sobre a sua bênção. Os demônios interceptaram. Por isso que a gente precisa conhecer o mundo espiritual. O mundo espiritual é real. Existe resistência no mundo espiritual? Existe. Nós estamos lutando contra principados, potestades, demônios dominadores, mas nós temos acesso ao trono de Deus. Quando você não puder sozinho, peça ajuda a quem está sentado no trono. Quando precisar dele fazer justiça por você, não esqueça que o trono dele tem 2 pilares: justiça e juízo. Esses são os pilares do trono do Deus que está sentado no trono. Primeiro endereço de Deus: Deus está no seu trono. Quem acredita que ele está lá, dê um glória para ele. Segundo endereço de Deus: aonde é que eu acho Deus em segundo plano? Na casa dele. A casa de Deus, ela pode ser simples. Irmãos, eu andei cheguei agora de viagem de umas tribos indígenas, lá da região do Amapá. Meu Deus do céu, nós estamos num luxo muito grande. Pereira, pregar lá tem que ser macho, porque o calor, a muriçoca, o pernilongo. Você está pregando, o mosquito quer entrar na boca. Nem negócio de som especial, eles não estão nem aí para som. Não, nem aí para som. Tem igreja que nem tem. E nós, se o microfone chiar um pouquinho, a gente já fica com... Olha logo pro sonoplasta assim, né? O pobre do sonoplasta paga preço. Lugares difíceis de se fazer o trabalho do Senhor, mas lá é a casa de Deus. Eu visitei uma aldeia indígena na região da fronteira com a Guiana Francesa, que 100% lá é crente. O cacique é crente, batizado com o Espírito Santo. As crianças é tudo crente, adolescentes, jovens, é 100%. Essa outra aldeia, 86%. Deus está trabalhando, porque aquele que está no trono está chamando pessoas para a salvação, porque estamos à porta do arrebatamento da igreja. Então, segundo endereço de Deus, a casa dele. Deus está na casa. Quem crê que Deus está na casa dele? Jesus pegou um chicote que é chamado de azorrague, e na porta do templo bateu nos cambistas que estavam fazendo comércio. Jesus não estava proibindo eles venderem na porta do templo os animais, estava proibindo
o mercadejo. Um boi que valia, vamos falar na linguagem de hoje, R$1.000, ele estava vendendo por 20 na porta do templo, tirando o dinheiro do povo de forma desnecessária. E Jesus disse: está escrito que a minha casa, a casa do meu pai, é casa de oração, mas vós têm convertido num covil de ladrões e salteadores. Então Deus está na casa. Salomão tinha tanto temor com a casa de Deus que no capítulo 5 de Eclesiastes ele disse: guarda o teu pé quando tu entrares na casa de Deus. Guardar o pé fala de reverência. O culto é o lugar que nós precisamos entender, que é o lugar de a gente adorar, porque Deus está na casa dele. Jesus sempre demonstrou isso, que está na casa dele. Lembra quando Salomão inaugurou o templo? A glória desceu na casa, e Deus apareceu a Salomão e disse: Salomão, se o meu povo que chama pelo meu nome se humilhar e orar, e ouvir dos céus, se apresentar diante de mim e ouvir dos céus. Presta atenção aqui, irmãos. Eu preciso que você preste atenção aqui na mensagem aqui, amém? Se o meu povo se apresentar diante de mim e se humilhar e orar e buscar a minha face, eu ouvirei do céu, perdoarei os pecados e sararei a terra. E nós temos exemplo de homens que se apresentaram na casa. Josafá, no capítulo 5 de 2 Crônica, ele se apresentou com o povo na casa e ele disse: Deus, o Senhor disse que se nós nos reuníssemos nesta casa no dia do perigo, e se nós clamássemos, o Senhor nos ouviria do céu. Eu quero dizer para você que Deus ainda escuta a oração nesse lugar. Eu quero lhe dizer que Deus ainda salva, que Deus ainda batiza com o Espírito Santo, que Deus ainda liberta. A casa de Deus continua sendo um lugar extraordinário, um lugar para você vir derramar a sua alma. A casa de Deus é um lugar que você vem aqui para se alimentar do pão, para se alegrar, para sair daqui renovado. Até as toxinas que provocam canseira. Irmãos, eu acordei 4 horas da manhã, eu estou sem dormir desde as 4 horas. E se o cara não tiver cuidado, ele dorme até na volante. Mas quando você está na casa de Deus, sai o sono, sai a canseira, sai a tristeza, porque a presença de Deus está na casa. Quem já veio alguma vez para a casa de Deus cansado e saiu a canseira? É basicamente isso. Então, o segundo lugar que Deus está é na casa dele. O terceiro lugar que nós encontramos Deus está aqui, ó, na palavra. 1 Samuel, capítulo, eu gosto disso aqui demais, 3, versículo 21, a Bíblia diz que Deus se revelou por meio da palavra. Não havia voz de Deus na época de Samuel, quando Deus levanta o profeta Samuel, aí Deus começou a se revelar com a palavra. Eu tive uma experiência o ano passado, estava me preparando para pregar num congresso, e da sexta para o sábado Deus apareceu para mim, quando eu estava acordando, e Deus falou dentro de mim muito forte, disse assim: meu servo, diga para a minha igreja que a minha palavra continua sendo suficiente. A suficiência da palavra. Irmão, não precisa de igreja, como diz um amigo meu, pintar a parede de preto ou de azul, fazer qualquer coisa para atrair o povo, para atrair as moças e os rapazes para a igreja. Isso não vai funcionar, porque vai criar um grupo de gente fraca, descomprometida com as escrituras, sem temor, sem graça, sem unção. Agora, crente criado com a palavra, com a graça, com o alimento sólido, ele tem firmeza na sua fé em Deus. Ele tem firmeza, sim. Pastor, o senhor tem alguma coisa contra a parede preta? Irmãos, eu prego em tudo que é igreja. Eu estou usando uma metáfora para você entender que Deus não está dando prioridade àquilo que é secular. Deus está dando prioridade a que a gente ame a sua palavra. Deus está na palavra. Para os irmãos terem uma ideia, em João capítulo 1, versículo 1, a Bíblia diz que no princípio estava com Deus. Deus era a própria Cristo, é a própria palavra de Deus encarnada na terra. Eu gosto de Hebreus, muito conhecido, 4:12. A Bíblia diz que a palavra, ela é viva. Se eu fosse falar de textos que estão falando da palavra, para os irmãos só ter uma noção, a Bíblia tem 1189 capítulos que estão divididos em 31.173 versículos que formam os 66 livros. Nós temos palavra todos os dias.
No capítulo 21 de Josué, versículo 45, ele disse assim: nenhuma das boas palavras de Deus dita por intermédio de Moisés deixou de se cumprir. Deus tem um compromisso com a palavra. Lembra de Números 23? Deus não é o homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Mateus 24:35, Jesus deixou bem claro e disse: passa céu, terra, mar, mas as minhas palavras não hão de passar. Deuteronômio capítulo 8, versículo 3, Mateus 4:4 e Lucas 4:4 dizem as mesmas palavras: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Quem sustenta você é a palavra. Quem sustenta você é a palavra. A palavra é o pão que lhe alimenta a alma que está com fome. A palavra é a água que sacia a alma do sedento. A palavra é o escudo que protege você. A palavra é a espada de Deus que está nas suas mãos para você guerrear contra o mal. Quer vencer todas as suas guerras? Vença com a palavra. Pegue sua Bíblia. Pastor, mas eu tenho dificuldade para andar com a Bíblia. Você tem a Bíblia no celular hoje, bem facinho. É só abrir, baixar um AP gratuito da Bíblia, que aonde você estiver, você vai estar com a palavra lendo. A palavra de Deus, ela é viva, ela alimenta a alma de quem está sedento. Nós temos o privilégio de termos esse acesso de Bíblia. Irmãos, tem lugar igual a Coreia do Norte. Nosso pastor está indo para uma região da Coreia que não pode entrar de Bíblia, mas a gente tem a Bíblia em nós. Aprenda a recitar texto. Aprenda. Sabe como é que eu preparo meus sermões? Rascunho, eu escrevo alguns versículos da Bíblia, eu recito, eu falo, eu leio o mesmo texto 10, 15, 20 vezes, quantas vezes precisar, porque enquanto eu estou lendo, mas eu já li o Salmo 23, releia, porque a palavra é o pão que está lhe alimentando. Deus está na palavra, Deus está na palavra. Você não entendeu? Eu vou repetir para você jogar a mão para cima e glorificar. Deus está na palavra. Diga comigo: palavra, Deus está. Terceiro lugar em que encontramos Deus. Encontramos Deus no trono do céu, no templo e na palavra. O quarto lugar, que é a Bíblia quem diz, por isso que eu estou citando o texto, que nós encontramos, Deus está no Salmo 22:3. O texto diz: e Deus habita no meio dos louvores de Israel. Mas era na época de Israel, o Israel da lei. Mas você é o Israel de Deus. E o seu louvor não é feito para homem. Você já viu que tem louvor que apresenta o egocentrismo humano, né? Tem uns hinos que não dá nem pra gente cantar. Eu não sou radical de estar criando essas regras, mas tem hino que só a misericórdia. Mas o que é que acontece? Nós, quando nos ligamos, irmão, preste atenção aqui, nos ligamos na palavra de Deus que é cantada através de louvores, você começa a sentir a presença de Deus. Tem hinos que é uma verdadeira mensagem do Evangelho para a nossa vida. Então Deus habita no meio dos louvores. Tá difícil, cante. A Bíblia diz no capítulo 20 de 2 Crônica que foi adorando e louvando com o exército que Deus desbaratou os inimigos e deu vitória a Josafá e a todos os exércitos. Tá difícil, cante. Levante na madrugada, louve. Mas eu não sei cantar, pega uma harpa, faça alguma coisa, mas louve, porque você está louvando para o dono do céu. Deus habita no meio dos louvores. Eu peguei meu filho ontem e cantamos uma parte do hino. Eu postei em uma das minhas redes sociais. Hoje uma pessoa dos Estados Unidos disse assim: pastor, quem é que canta esse hino? Porque que hino tão bonito é? Esse hino diz assim, ó. Segura, baixa o fundo um pouquinho aí. Ele diz assim, ó: os meus olhos já choraram por você, o meu peito transpassado por te amar. Sobre minha fronte uma coroa foi cravada,
Tudo isso eu sofri por te amar. Minhas mãos que querem afagar seu rosto foram pregadas, penduradas por você. Os meus pés que querem trilhar os teus caminhos com você foram pregados lá na cruz sem merecer. É uma mensagem de Deus. Lá alguém lá da América pediu quem era que cantava esse hino, porque Deus habita no meio dos louvores. Cante para Jesus. Alguém me deu o violão, eu tinha quase 50 anos de idade, Antônio, e disseram assim: você nunca vai aprender a tocar, porque caiola velha não dá comida a canário. Eu peguei o violão e comecei a aprender a fazer um ré maior, um dó maior, um sol maior. Fui juntando, e um dia eu cheguei em Santa Catarina, eu fui numa aula de música e disse pro cara: eu quero aprender a tocar violão. E eu já consigo cantar uns 40 hinos. Então, quando você quer adorar Jesus, você faz sua parte. Deus habita no meio dos louvores. Você crê nisso? Eu deixei o quinto lugar que Deus habita para falar por último, porque isso aqui tem tudo a ver com a nossa realidade. Você sabe qual é o quinto lugar que Deus habita? Coloque na tela ali o texto. Você consegue colocar João 14:23 que eu li? Quando você coloca, eu vou cantando. Se o trovão e o mar se erguendo vem sobre a tempestade, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Respondeu Jesus e disse-lhe: se alguém me ama. A primeira pergunta que esse pregador vai fazer: quem ama Jesus aqui? Eu estava pregando uma vez numa igreja, pastor Antônio, e penso num culto insosso, frio. Acho que a mensagem estava muito fraca, apesar que é a mensagem de Deus. E ninguém dava um glória, irmã, ninguém levantava a mão. E pregador sofre. Aqui nem precisa de forçar, que vocês são pentecostal. E ninguém dava um glória. Aí entrou um bêbado na igreja. Nossa. Botaram ele na primeira cadeira. Enquanto eu pregava, ele dizia: é verdade, Jesus. Ele levantava as duas mãos e: ó glória, ó palavra maravilhosa. Eu olhei para os irmãos e disse: vocês não querem dar glória? Quem Jesus mandou para dar glória? Olha quem o céu trouxe para adorar. Você está entendendo que Deus quer a sua adoração nessa noite? Cadê aqueles que já levantaram a mão? Eu queria que tivesse pelo menos umas 10 irmãs daquela de branco lá, que gostam de rodar e pular. Você veio fazer seu culto? Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Jesus faz uma pergunta e ele fixa um objetivo: me ama, guarda a minha palavra. E eu e o Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Sabe onde é a quinta morada de Deus? Dentro de você. Você é templo e morada do Espírito Santo. Você transporta Deus em você. É por isso que Jesus diz assim: se alguém diz que me ama, guardará os meus mandamentos. Se Deus está em você, você é diferente do mundo. Você não se veste como o mundo. Você não fala igual o mundo. Você não vive o que o mundo vive, porque a palavra está em você. Vai ser muito difícil nessa geração agora você se manter firme e não está preparado contra a crítica. Vão lhe criticar, vão chamar você de extremista,
vamos chamar de radical, mas segure as pontas, porque só vai entrar lá os que são santificados por Deus. Quando as pessoas descobrem que Deus mora em você, os cristãos, eu já estou encerrando, chegaram na Antioquia. Chegou um grupo de crentes numa cidade chamada Antioquia da Pisídia. Quando eles chegaram lá, os moradores que não eram crentes disseram assim: chegaram aqui pequenos cristos. A Bíblia diz: se alguém diz que está com Cristo, deve andar como ele andou. E sabe como é que Jesus andou? Está em Atos 10, 38. Jesus primeiro andou fazendo o bem. Diga assim: eu sou crente e eu preciso fazer o bem. E aqueles crentes que fazem o mal? E aqueles que fazem o mal? Enquanto a Bíblia diz que quem serve a Deus faz o bem, Jesus andava fazendo o bem. Em segundo lugar, andava cheio do Espírito Santo. Atos 10, 38, Jesus andava cheio do Espírito Santo, andava fazendo o bem, andava fazendo a obra, expulsando demônio, curando enfermo. Esse é o trabalho do verdadeiro cristão. Deus está em você. Por isso, irmãos, que essa geração precisa ver Deus na igreja. Precisa ver Deus em nós que somos pastores. Eu trabalhei na portaria de um prédio em Santa Catarina. Eu nunca cheguei com a placa no peito dizendo que era pastor nem era crente. E era pesado o meu trabalho, que eu tinha que fiscalizar a bolsa de camarada que entrava e queriam roubar da empresa. Gente perigosa, mexiam com droga, tanta coisa. E eles me respeitavam. Por quê? Porque eles viram Jesus em mim. Nas minhas palavras, na forma de tratá-los. Eu tinha uma ordem para deixar eles sair só com 5 quilos de peixe. Tinha hora que eles vinham com 20. E eu dizia para ele: meu filho, olha a câmera olhando seus 20 quilos. Quantas vezes eles foram lá atrás devolver o peixe e levaram só os 5 quilos? Você tem Deus em você. Deus mora em você. Você crê que Deus mora em você? Eu quero que você saia daqui desse culto nessa noite consciente que você sabe dos 5 endereços de Deus. Deus mora no céu, um alto e sublime trono. Segundo, Deus mora na casa dele, Deus está na casa. Terceiro, Deus está na palavra. Quarto, Deus está no louvor. E em quinto lugar, Deus está em você. Você é salvo em Jesus. Esta geração precisa ver Deus em nós. Até quando você é educado com alguém em qualquer lugar, alguém vai reconhecer que Deus está em você. Eu peguei um Uber lá em Manaus a semana passada. E ele disse: o senhor é evangélico? Eu digo: lavado e remido no sangue. Também sou da Igreja Batista. Eu digo: amém. Parou o carro de lado de um cara numa caminhonete e baixou a porta e disse: ixi, eu não vou nem dizer o que ele disse aqui. Eu olhei assim e disse: é crente o irmão? Xingou e saiu xingando a todo mundo. E a atitude dele, eu que sou crente, que tem estrutura para aguentar, fiquei escandalizado. Imagina aquele que não é crente. Eu conheci um pastor que era muito estressado. Não era que nem Antônio, não, que Antônio é manso. Estou te falando que eu conheci, ele é meu amigo e é crente. Só que era muito estressado, e estresse não leva ninguém a nada. E buzinando no trânsito, um aperreio para passar. O irmão baixou o vidro do carro e disse: pai do senhor, pastor. Era uma ovelha dele. Seja crente aqui, mas seja lá. Chame sua vizinha para comer um bolo com café. Ajeite sua vizinha, evangelize sua vizinha com um lanche. Seja sábia, né? A sua vizinha bota uma música do mundo bem alta, tá tomando uma cerveja, tá perturbada, e você bota um hino mais alto do que o dela. Aí a briga tá feia, não vai resolver nada. Deixe ela curtir o forró dela, o carnaval. Outra hora, quando tiver tudo em paz, você joga Cassiano
lá. Você joga lariete, você joga chaga sobrinho. Seja sábio, porque Deus está em você. Você é inteligente, você é sábio. Você é uma pessoa que tem a graça. Os seus comportamentos estão dominados por Deus.